Aleluia, glória a Deus. Como eu costumo dizer, o culto ele tem alguns momentos. E o culto a gente pode comparar com um diálogo, um momento que a gente conversa com alguém. E no culto a gente vem para conversar com o Senhor. E Deus nos dá a oportunidade de separar em duas partes, mais ou menos. E na primeira parte somos nós que falamos. Falamos às vezes através das canções, das músicas, da dança, das palmas. Falamos através de algumas ferramentas que usamos para nos expressar. E nós falamos algumas coisas para o Senhor, o que a gente está pensando, sentindo, o que nós estamos querendo, precisando também. E a gente se abre o nosso coração, a nossa vida para o Senhor. E no segundo momento do culto, que é esse momento da palavra, é o momento do diálogo onde nós precisamos ouvir. Toda vez que a gente conversa com alguém, para ser um diálogo, não um monólogo, porque o monólogo só um fala, mas um diálogo onde duas pessoas podem falar, no mínimo duas pessoas podem falar. O diálogo a gente fala e depois ouve, depois escuta, né? Eu ouvi uma expressão uma vez que diz que não foi à toa que Deus nos deu uma boca e dois ouvidos. É para que a gente ouça mais e fale menos. E nesse momento você já falou, já se expressou, já disse para o Senhor o que você está pensando, sentindo, querendo. E agora o Senhor vai te responder, segundo a sua necessidade, segundo aquilo que você está pensando, está precisando, está querendo. E eu creio que Deus vai usar essa noite da palavra dele para te responder, para trazer uma orientação, uma resposta, uma direção para a sua vida nessa noite. Você crê nisso, amém? Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, fica ligado, porque Deus vai te responder, segundo a sua necessidade, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Como o ministro Tiago mesmo falou aqui algumas vezes, hoje nós queremos estar começando um novo tempo, né? Nós estamos celebrando hoje um novo tempo que se inicia nas nossas vidas ao longo dessa semana. Talvez você que já nos visitou outras vezes, você que é discípulo da Comunidade Vida e já esteve aqui no nosso templo outras vezes, você percebeu hoje quando chegou que tem algumas coisas diferentes aqui, né? A começar da equipe de Minions, que está vestido de amarelinho, né? Você acredita que as crianças me chamaram hoje já de Minions? Estava vindo para cá para a igreja e pior que foi a minha filha e meus sobrinhos, né? Que falaram, lá meu tio tá igualzinho os Minions, né? Mas eles também estão vestidos de amarelo, também estão igual aos Minions. E o pior é que o bichinho usa amarelo com roupa jeans assim, né? Aí por isso que eu fiquei bem próximo dos Minions. Mas foi minha esposa que escolheu essa roupa. Talvez já combinando já com as crianças para depois colocar esse apelido em mim, né? Mas eu não estou sozinho, né? Tem uma grande equipe aqui de Minions comigo. Então, queridos, não é à toa que nós estamos vestidos assim, que existe uma ornamentação aqui diferente, vai durar 3 meses aqui, decorando, ornamentando aqui na frente, lá atrás também, decorando, ornamentando o nosso templo, o nosso altar. É porque nessa semana começa a primavera. Mais uma estação que o Senhor está nos dando e junto dela algumas características que eu vou conversar com vocês. E a gente está aqui hoje para celebrar o Senhor por essa estação que está terminando, que é o inverno, e por uma outra nova que está começando, que é a primavera. Para ser mais específico para você, na próxima quarta-feira agora, dia 23 de setembro, precisamente às 5 horas e 20 minutos da manhã, vai iniciar a estação primavera. Então eu queria convidar vocês a acordar 5 horas pelo menos da manhã, na quarta-feira. Tem muita gente aqui que já acorda nesse horário, até antes disso, para quando for 5h20, né, dizer a primavera que ela é bem-vinda, né? Amém? Ih, o negócio tá meio fraco, viu, Guilherme? É brincadeira. Se você quiser fazer isso também, mas eu não estou te convidando não, só para ver sua cara de espanto aqui. Tem gente que dorme até mais tarde um pouquinho, que ficou com o olho arregalado. Tem gente que falou assim, não, é tranquilo, já acordo esse horário, já acordo antes disso, para mim vai ser moleza. Eu trabalho em turno, já vou estar acordado mesmo, mas quarta-feira que vem, se lembre disso, quando você acordar, independente do horário, agradeça ao Senhor por uma nova estação que Ele traz sobre a sua vida, e ela vai ficar até dezembro, até dia 22 de dezembro vai durar essa nova estação que começa. E talvez você me pergunte assim, mas o que isso tem a ver? O que tem a ver com essa noite? O que tem a ver com a igreja? O que tem a ver com o culto de celebração? O que tem a ver com a nossa vida? Eu acho que quem tem a ver com isso são as flores, né, que chegam na primavera. O que eu tenho a ver com isso? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de Gênesis, por favor. Primeiro livro da Bíblia, para você que nos visita nessa noite. Se você está com a sua Bíblia, a gente vai te ajudar, você abrir no primeiro livro, Gênesis. Se você não está, não se preocupe. Alguém que está perto de você, ao seu lado, vai dividir, vai compartilhar com você
a Bíblia para que você possa encontrar. Gênesis capítulo 1, lá no versículo 14. E eu quero usar aqui 2 versículos para te mostrar, para te orientar aquilo que a primavera tem a ver comigo e com você. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala, espera um pouquinho. Ou ficou com vergonha, todo mundo achou mesmo, né? Então vamos lá. Capítulo 1, versículo 14. Olha o que está escrito. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam para sinais das estações, dos dias e dos anos, e sejam para os luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. E fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e colocou os 2 no firmamento dos céus, para iluminarem a terra, e para governar o dia e a noite, e para se fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã do 4º dia. Eu quero repetir para você aqui um trecho do versículo 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre, presta atenção, o dia e a noite, e sejam para sinais, para as estações, para dias e para anos. Até aqui, olha para cá. Aqui você começa a entender, nós estamos aqui lendo o 4º dia da criação, onde Deus cria os céus, a terra e tudo que nela há ao longo de 6 dias. E no 4º dia da criação, desde o início do ano que nós estamos explicando isso a vocês, no 4º dia da criação, Deus criou o sol e a lua, e chamou eles de luzeiros. E o maior ele chamou o luzeiro maior de sol, e o luzeiro menor ele chamou de lua, e deu autoridade para o sol, para governar, para reger, gerenciar o dia, e deu autoridade à lua para cuidar também, gerenciar a noite, cuidar da noite. E deu poder para o sol e para a lua, fazer separação entre o dia e a noite, e servir também de sinais para as estações, para os dias, para os meses e para os anos. Então foi o próprio Deus que criou o sol e a lua, criou também as estações, criou o ano, criou as etapas, as fases, e nos deu 4 estações: outono, inverno, primavera e verão. E nós estamos agora em face de uma mudança de estação. E não sei se você já foi instruído assim, criado assim, talvez pela sua família, talvez por amigos, já te ensinaram isso na escola ou em outra igreja, mas nós precisamos ficar atento aos sinais que Deus nos dá. As estações são momentos muito importantes. Às vezes a gente só olha para um ano como um todo, só divide o nosso tempo de ano em ano. E muitas das vezes esse tempo é muito longo, 365 dias é muito longo para você mensurar, ou para você avaliar o que você está fazendo, o que você está investindo, como você está trabalhando, e saber em relação aos seus resultados, em saber em relação se você está sendo bem sucedido ou não, se não tiver, para corrigir. Então um ano pode ser muito tempo. E Deus subdividiu um ano em 4 estações. Nós temos um ano dividido em 12 meses, mas além dos meses, Deus nos deu a condição de dividir um ano em 4 partes, em 4 fases, que são as estações da nossa natureza. E é o outono, o inverno, a primavera e o verão. E nós estamos agora na mudança do inverno para a primavera. Nós temos aqui essa arte, também tem na nossa parede lateral, lá no fundo, quando você for sair também, essa arte também está exposta ali. E aqui você pode ver essas 4 estações expostas aqui: o outono, depois o inverno, depois a primavera e o verão. O outono ele vem primeiro porque é a primeira estação que começa dentro do ano. Nós iniciamos o ano em janeiro através do verão, continuamos no verão. Mas o verão ele não começa no ano que vem, o verão ele vai começar nesse ano, em dezembro. Então a primeira estação do ano é o outono, porque o verão desse ano vai prolongar por 2016 também, um período de 2016, por isso que a primeira estação do ano é o outono. Então nós já tivemos esse ano de 2015 o outono,
depois tivemos aí o inverno, estamos agora no inverno, e na quarta-feira nós receberemos a primavera. E com eles também algumas mudanças, algumas questões típicas com relação a clima, ao tempo, temperatura e tantas outras coisas. Eu quero já te avisar, te anunciar, se você não sabe, a primavera é a estação mais agradável do ano. Fala assim, agradável. Você gosta de coisas agradáveis? Sim ou não? Eu também. Eu já não sou muito chegado em coisas desagradáveis. Aí eu não sou muito chegado não, né? E se eu vejo alguma coisa, alguma pessoa desagradável perto de mim, a primeira coisa que eu faço é tentar tornar aquela coisa ou aquela pessoa agradável, porque eu também gosto de coisas agradáveis. E o Senhor está nos dando agora uma estação agradável. Por que a primavera é uma estação agradável? É a mais agradável das 4 estações. Existem 2 estações principais, o inverno e o verão. O inverno ele traz uma temperatura aqui para a gente mais fria, e o verão traz uma temperatura mais quente. E existem algumas pessoas que falam assim, eu não gosto de frio, a outra, eu não gosto de calor. E a primavera ela consegue juntar, ela consegue unir essas 2 características. No inverno nós temos tanto dia quanto noite mais frio. E no verão também nós temos dia e noite quente. Tem época aqui no verão, principalmente aqui na nossa região, que de noite parece que está fazendo sol, né? Você mede a temperatura de noite, está dando 30 e poucos graus dentro de casa, isso sem sol já, né? 10 horas da noite dá essa temperatura. Mas a primavera ela consegue unir os 2. Os dias são mais quentes um pouco e a noite ela é mais fresca, ela é mais fria do que no verão. Então por isso que se torna um ambiente bem mais agradável, uma temperatura mais agradável. O que marca muito o início da primavera? A mudança no clima. E nós podemos sentir agora nessa semana, né? Semana passada estava chovendo, estava mais frio. E no fim dessa semana para cá, de quarta-feira, se não me engano, para cá, o sol apareceu, as temperaturas se elevaram um pouquinho. E você pode perceber isso, dia quente e a noite mais fresca um pouco. Então o clima vai mudar, a temperatura vai mudar também ao longo desses 3 meses. Por quê? Nós estamos aqui no inverno com as temperaturas mais baixas, que é uma estação principal. São 2, o inverno e o verão. E a gente vai precisar chegar em dezembro no verão. E a função da primavera é elevar a temperatura para quando a gente chegar no verão não sentir tanta diferença. Já pensou? Se mudasse o clima assim como muda o dia e a noite, né? Hoje a gente está no inverno, amanhã de manhã a gente está no verão, né? A sua saúde com certeza não iria aguentar essa oscilação de temperatura. Então essa é a função da primavera. E o que marca muito a primavera, que é o tempo de florescer. Por isso que estamos aqui ornamentando, decorando a nossa igreja com essas flores aqui. E foram dias e noites, semanas e semanas, Dona Lúcia, seu Edson, pastora Vanessa também aí, preparando essas flores, essas coisas. Fim de semana nós viemos para cá, pastor Marcos, Suzana também, e preparamos essa ornamentação, essa decoração. E eu estava brincando isso com eles, né? Falando, poxa, a gente levou semanas, meses preparando isso tudo, tanto trabalho, quanta gente envolvida em muito trabalho, e Deus, em fração de segundo, falou, que haja todas as flores. E todas as flores foram feitas, e não artificial, né, natural, com perfume, né? Ainda bem que não fomos nós que trabalhamos lá em Gênesis na criação, ainda bem que foi o nosso Deus soberano, porque senão tinha atrasado o cronograma da obra da construção aí do nosso planeta. Mas nós louvamos a Deus porque esse tempo é um tempo de florescer, e as flores trazem cores e trazem perfume também para a nossa vida. As cores trazem alegria para a nossa vida, o perfume também traz uma alegria, traz um sentido para as nossas vidas. E as flores, elas têm uma função muito importante, principalmente nas árvores. Elas anunciam, elas precedem os frutos. Então, tudo que você vê com flor nessa época agora, nessa estação agora, quer dizer que virá o fruto, ou dentro da primavera ainda, ou na próxima estação, no verão, virá fruto. Tio Saulo, cadê tio Saulo? Está aí? Está fora? Ah lá, tio Saulo está lá. Toda estação ele me pergunta, pastor, agora é época de fruta, qual fruta que é agora? Porque ele pedala bastante, né, e vai passando pelos caminhos e vai olhando lá para as árvores e procura fruta, né? Então fique esperto, tio Saulo, que primavera é época de fruta e também vai anunciar o verão também, que vem tempo de bastante frutas, né? E uma coisa que eu quero falar com você, talvez você vai se espantar, principalmente os homens, né, como eu me espantei quando eu fiquei sabendo dessa notícia. A primavera é o período de maior fertilidade dos animais e também do ser humano, né? Os homens e as mulheres na primavera têm a maior fertilidade. É comprovado cientificamente que o maior período de fertilidade dos animais e dos homens, das mulheres, né, do ser humano, é na primavera. Então, quem está planejando, né, gerar uma herança, um filho, aproveita a primavera,
Quem não está pretendendo agora se cuida, fica esperto, porque essa época agora não é fácil não. Não sei se você já viu muitas borboletas, né, na primavera. E a explicação é essa, porque o período fértil da borboleta é na primavera. E é por isso que tem muita borboleta na primavera, porque ela multiplica. E cuidado que essa multiplicação também pode vir sobre a sua vida. Tem gente que vai dizer amém, tem gente que vai dizer misericórdia, né? Eu não sei qual grupo que você é. Eu estou no meio dos dois, eu não sei qual que eu estou não, mas eu estou no meio dos dois. Que seja feita a vontade do Pai acima da minha. Portanto, meus queridos, está começando agora uma nova estação, como foi dito pelo Tiago. Um novo tempo, uma nova fase agora nas nossas vidas. Eu queria gerar uma expectativa no seu coração nessa noite, como nós temos a expectativa no Réveillon, na virada do ano. Eu queria que você entendesse que foi o próprio Deus que fez as nossas vidas assim, que fez o ano com 4 estações. E agora vai começar uma nova estação. Isso quer dizer que lá no céu, o tempo, a ampulheta que mede o tempo, aquilo que é feito a contagem do tempo, ela está virando, está começando um novo tempo. E talvez você está precisando de um novo tempo na sua vida. Porque, assim como na estação, como numa nova estação, novas características acompanham uma nova estação, um novo tempo na minha e na sua vida também, características acompanham a minha e a sua vida também no novo tempo. Portanto, eu quero te anunciar isso nessa noite. Está começando uma nova estação, a primavera, mas está começando uma nova fase, uma nova etapa, um novo tempo também sobre a sua vida. E eu creio que nesse novo tempo Deus vai fazer coisas grandes, coisas novas sobre a sua vida. É o que eu profetizo sobre a sua vida. Vai ser um tempo de florescer, vai ser um tempo que vai trazer alegria, vida sobre você, como as flores. Vai ser um tempo que Deus vai trazer perfume para você, vai ser um tempo que Deus vai trazer multiplicação sobre a sua vida. E em nome de Jesus, assim como a primavera é um período agradável, é um tempo agradável, eu profetizo também que sobre a sua vida, que você vai viver um período agradável, um tempo agradável, uma estação agradável em nome de Jesus. Só para terminar de te orientar, se você ainda está com a Bíblia aberta, vai lá em Gênesis capítulo 8, por favor. Continua no livro de Gênesis, vai lá no capítulo 8 e dá uma olhada no verso 22, por favor. Olha o que está escrito aqui. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semente, sementeira e ceifa, ou seja, tempo de plantar, de semear e de colher. Não deixará de existir frio e calor, e não deixará de existir verão e inverno, nem dia e noite. Então foi o Deus que criou, foi o próprio Deus que criou as estações, e nos deu ela para servir como sinais, como nós lemos lá no capítulo 1. E as estações são sinais. E eu olho para a primavera e eu vejo um sinal de Deus na sua vida. Eu vejo um sinal que está começando um novo tempo, está começando uma estação agradável e vai começar um tempo também de Deus agradável sobre a sua vida, em nome de Jesus. E se você me diz assim, mas eu já estou vivendo um tempo agradável, mas vai chegar um tempo mais agradável ainda, Deus vai trazer esse tempo sobre a sua vida em nome de Jesus. Continuando no livro de Gênesis, agora lá no capítulo 41, anda um pouquinho, por favor. Já te orientei acerca desse novo tempo que está começando. Agora eu quero usar alguns minutos aqui para liberar uma palavra sobre a sua vida. Eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre esse tempo que está começando, sobre essa estação que está iniciando agora, a primavera. Serão 3 meses de um novo tempo sobre a sua vida. E como profeta do Senhor, eu quero liberar uma palavra que vai te nortear, que vai preencher, que vai completar a sua vida ao longo desses 3 meses em nome de Jesus. Gênesis capítulo 41, lá no versículo 50, por favor. Todos acharam, amém? Quem não achou, fala, espera um pouquinho. Então todo mundo achou. Vamos ler o que está escrito então. Gênesis 41, versículo 50. Diz assim: antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, ou seja, ao primeiro filho, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. E ao segundo filho chamou José de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Pode fechar a sua Bíblia e olhar para cá.
Nós estamos aqui diante de um ano importante para o povo de Israel, para o povo, para nós também, para os hebreus e também para o povo do Egito, que era a nação mais poderosa na terra nesse tempo. Estamos aqui em torno de 1.900 anos antes de Cristo. Então, se contabilizarmos hoje, até o nosso dia, hoje, alguma coisa em torno de 4.000 anos, mais ou menos, que estamos desse tempo aqui. E estamos aqui numa fase, numa etapa aqui da vida de José. Estamos aqui no momento onde ele já assumiu o governo, já tinha assumido o governo, a autoridade dentro do governo do egípcio, né? Então, nesse momento aqui, a gente vê José tendo a palavra do Senhor, a promessa do Senhor cumprida e estabelecida na vida dele. Você que de repente não conhece José, mas de repente já ouviu falar de Abraão, de Isaac, de Jacó. José vem dessa raiz. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou 11 filhos e depois gerou José. José é o 12º filho de Jacó. E é um filho amado porque era o filho caçula, e é um filho muito amado porque é o filho da sua esposa predileta, Raquel, a mulher que ele realmente amava. E ele teve outras mulheres, outras esposas antes de Raquel, e não era a mulher que ele amava, mas com Raquel, o primeiro filho com essa mulher que ele amava muito. Então José era muito importante para Jacó nesse tempo. E José recebeu um dia um sonho de Deus, né, e compartilhou com a sua família, com seus irmãos, e aquele sonho foi um sonho profético, que ele estaria assumindo uma liderança, um governo, esse sonho sendo traduzido, e aquilo gerou ciúme, inveja na sua família, principalmente nos seus irmãos, e José sofreu muito por isso, né? Primeiramente ele foi rejeitado pelos seus irmãos, depois ele foi quase morto. A intenção dos irmãos era matar a José, e jogaram ele num poço. Depois ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos também, e quem tem irmãos como esse não precisa de inimigo, né? José não precisava de nenhum inimigo, porque os irmãos já cumpriam com bastante eficiência o papel de inimizade na vida dele, por causa da inveja, né? Mas eu glorifico a Deus porque nós temos irmãos que não nos atrapalham, não nos invejam, mas nos ajudam a chegar onde Deus tem sobre as nossas vidas. Amém? Você tem irmãos assim? Ou na sua família, ou irmãos em Cristo? Amém. Se você ainda não tem, pode contar comigo, tá bom? Pode contar com essa família aqui que quer ser esses irmãos com você. Então, depois disso, José já estava lá vendido como escravo no Egito e foi acusado injustamente pela mulher do general de guerra lá do Egito na época, a mulher de Potifar, e ela acusou de ter o sediado, e depois ele foi preso e condenado por esse motivo, mas foi injusto. E lá na cadeia, para as coisas piorarem mais um pouquinho, ele fez um acordo com o copeiro-chefe lá de Faraó para tentar tirar ele de lá, e ele cumpriu a parte dele do acordo, mas o copeiro não cumpriu a outra parte, saiu da cadeia e se esqueceu dele. Mas chegou o momento que Deus honrou a José. José foi chamado para interpretar um sonho de Faraó, foi lá, interpretou o sonho de Faraó e foi tirado daquela prisão, e ele saiu direto da prisão para o governo do Egito, da nação mais importante naquela época, como hoje se ele fosse presidente dos Estados Unidos da América. Então ele saiu para a posição mais importante da sociedade daquela época, foi tirado da prisão, de um lugar de prisão, de condenação, um lugar de injustiça, e foi honrado por Deus e foi levado até o governo, o trono do Egito. E foi tão grande a confiança de Faraó com ele, que Faraó deu o seu anel. Naquela época os reis não tinham uma assinatura digital, não tinham um carimbo, não tinha um documento ali, um CPF, de repente, para autenticar aquele documento. Não existia cartório, reconhecimento de firma, e o que reconhecia a firma do rei, de quem tinha muita autoridade, eram os anéis. Ele recebia algumas palavras, recebia algumas letras, algumas iniciais que simbolizavam aquela autoridade, e eles usavam uma tinta e todo o documento era carimbado, e aonde tinha o carimbo daquele anel tinha que ser seguido, tinha que ser obedecido. O faraó tirou o anel do dedo dele e colocou no dedo de José. Todas as coisas que iam perguntar a Faraó falava assim: vai perguntar a José. E coisas que José respondia, que não gostava que José respondia, vinham até Faraó reclamar, e ele falava: o que José falou, está falado, eu não mudo. Essa era a autoridade que esse homem recebeu. Mas nós estamos aqui, eu estou só tentando te explicar, te dar um conceito da história, para você entender qual o momento da história que nós estamos falando.
Nós estamos aqui no período de, aí o sonho que José interpretou de Faraó, que teriam 7 anos de fartura no Egito, e depois desses 7 anos, viriam mais 7 anos, só que agora de fome, de escassez sobre o Egito. E ao longo desses 14 anos, Faraó deu autoridade para José governar a terra do Egito. E Deus deu sabedoria para José governar muito bem o Egito por esse tempo. E quando chega nesses 7 anos de fartura, José vai cuidando, vai governando, vai liderando muito bem essa terra. Então, ao longo desses 7 anos, como nós lemos aqui, antes de chegar a fome, ou seja, foi no período de fartura, foi no período de abundância, Deus abençoou José com 2 filhos. E naquela época existia uma tradição. Todo pai batizava, dava o nome ao seu filho, segundo uma experiência que ele estava vivendo na sua vida ou que ele tinha vivido. O nome era sempre relacionado a uma experiência, tendo a ver com a criança ou não, tendo a ver só com a vida do pai, ou com a vida da mãe, ou com a sociedade, com questões externas, governo, política, profecias da época. Então, tudo que influenciavam os pais usavam aquilo ali para dar nome aos seus filhos, para marcar aquele tempo com o nome dos seus filhos. E nesse tempo de abundância, nesse tempo em que Deus abençoava o Egito e a vida de José para governar muito bem o Egito, Deus deu 2 filhos a José. E seguindo a tradição, José deu o nome a cada um deles segundo a experiência que ele tinha vivido. O primeiro filho, o primogênito de José, José deu o nome, batizou, você leu aqui no versículo 51, ele deu o nome de Manassés. Fala assim, Manassés. Então, vocês sabem que está chegando a fertilidade agora na primavera, né? Então, para quem tiver filhos aí ao longo da primavera, já está aí uma sugestão. Se for menino, pode colocar esse primeiro nome. Se for primogênito, então, né? Fica atento aí. Se for primogênito, pode colocar Manassés, né? É bonito. Tem algum Manassés aí? Aí, não vai ter ninguém, ó. Só vai ser igual o Rabelson, né? Bem exótico, bem diferente. José batizou o primeiro filho como Manassés. E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, se está aberta ainda, ou se não, você abrisse aí, olhasse de novo lá no capítulo 41, versículo 51, para você entender o que quer dizer. Por que José deu esse nome de Manassés ao seu filho? Ele estava dizendo o seguinte: Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Traduzindo esse verbo aqui, esse verbo esquecer, e traduzindo o contexto do original, do hebraico, do que José estava dizendo aqui, ele estava dizendo, Deus me fez esquecer, mas não esquecer de não lembrar mais, de ignorar, mas Deus me fez passar por cima. Traduzindo esse verbo, você vai entender, passar por cima, superar um trauma, superar uma frustração. Deus me fez passar por cima, Deus me fez superar todo o sofrimento, toda desonra, toda ingratidão, toda a criação que eu vivi desde a casa do meu pai. Na sua versão, eu li na versão de Almeida para você entender, que também está dizendo assim, na terra da casa do meu pai, de toda a casa do meu pai, mas é desde a casa do meu pai no original. Então José estava dizendo aqui, eu batizo esse menino como Manassés, porque eu estou vivendo um tempo que Deus me fez esquecer. Mais do que isso, Deus me fez superar. Deus me fez passar por cima de todo o sofrimento, de toda a desonra, de toda a ingratidão, de toda a traição que eu vivi num tempo desde a casa do meu pai, desde o que meus irmãos fizeram comigo. Mas graças a Deus eu estou vivendo um tempo que eu esqueci, que eu superei tudo isso que eu estou vivendo. Por isso que José deu esse nome de Manassés ao seu primeiro filho, ao seu primogênito. E o segundo filho também ainda dentro desse mesmo período, desses 7 anos, no período de abundância do Egito, a qual ele governava naquele tempo, José teve o segundo filho e batizou como Efraim. Fala assim, Efraim. Você que não gostou de Manassés, então vem uma segunda sugestão, pode colocar Efraim então. Tem algum Efraim aí? Não, né? Então, se for menino, pode colocar Efraim, principalmente se for seu segundo filho, né? O meu, se for o segundo filho, a gente está com a intenção de, se for menino, colocar Asaf. Mas você não coloca Asaf, não. Coloca Manassés ou Efraim, para não ficar igual, tá bom? E José tem um segundo filho.
Então José, seguindo a tradição, também batiza esse filho, essa criança, dá um nome a ele, segundo uma experiência que ele estava vivendo. E agora não mais ligado ao esquecimento das aflições, do sofrimento, da dor, da ingratidão, mas José agora dá o nome de Efraim porque diz, versículo 52, Deus me fez prosperar, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Mesmo na terra da minha aflição, mesmo em uma terra de dificuldade, mesmo diante de toda adversidade, mesmo diante de todo o trabalho contra mim, mesmo diante de todas as circunstâncias contrárias, em outras palavras, José disse, Deus me fez prosperar. Não adiantou meus irmãos tramarem contra mim, não adiantou meu inimigo, meu adversário tramar contra mim, não adiantou mentira, não adiantou injustiça, não adiantou ingratidão, traição, desonra, não adiantou nada disso, porque mesmo em meio a tudo isso, Deus me fez prosperar. Foi a experiência que José viveu quando gerou esse segundo filho, por isso o batizou com esse nome. E de posse agora, essa experiência de José, com o nome de Manassés, do seu primeiro filho, e essa experiência que ele viveu, o segundo filho, Efraim, nessa experiência também que ele viveu, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Já falei aqui para vocês que existem pessoas que recebem dom, habilidades de Deus para criar, para construir, principalmente aquilo que não existe. Alguns profissionais dessa área, por exemplo, são os arquitetos, que fazem projetos bonitos, criam casas, construções, parques, tantas coisas que ainda não existem, que ninguém pensou naquilo, mas através da habilidade, do dom, ele vai lá, projeta, cria aquilo ali e gera um lugar, um ambiente muito bonito, uma habilidade de criar o que ainda não existe. Assim também a gente pode citar vários aqui, os autores ou os compositores também, criando livros, criando músicas, criando novelas, filmes, tantas coisas que não existem, mas passam a existir através da habilidade, do dom que Deus deu a essa pessoa. E nessa noite eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre esses 3 meses que estão vindo. Esse tempo ele não foi construído na sua vida. Nosso Deus, que é onisciente, onipresente, ele já sabe, ele já está lá nesse tempo. Mas você ainda não construiu, você ainda não viveu esse tempo. Então eu quero profetizar sobre esse tempo da sua vida, e eu quero também desafiar você, a partir de hoje, profetizar sobre esses 3 meses que estão por vir sobre a sua vida. Ainda é o ano da ousadia, ainda é o tempo da ousadia, mas nesse tempo específico, nesses 3 meses, na primavera, eu creio que Deus vai fazer algumas coisas na sua vida, e eu quero separar esse momento agora para profetizar isso sobre a sua vida. Eu quero liberar 2 palavras sobre a sua vida para esse tempo da primavera. E com isso eu quero construir esses meses, quero te ajudar a construir esses meses que talvez para você seria de dúvida até agora, seria de incerteza, seria de dificuldade, mas em nome de Jesus, eu quero liberar palavras sobre a sua vida que vai te ajudar a construir esses 3 meses. Talvez você estava perdido em algumas áreas da sua vida, área profissional, financeira, de relacionamentos, algumas áreas da sua vida perdido. Mas nessa noite Deus quer trazer uma orientação, quer trazer uma direção, quer te dar uma bússola para te orientar. Porque nós temos ensinado aqui que a direção correta é mais importante do que a velocidade. Então nesses 3 meses que vem pela frente, não adianta correr e ir com muita velocidade se você não estiver na direção certa. Mas nessa noite, Deus quer te dar uma direção para que você possa seguir, para que você possa percorrer esse caminho que Ele tem sobre a sua vida. Assim como esses profissionais aqui, o arquiteto, por exemplo, ele pega um programa de computador, ou então ele pega uma prancheta, um papel, uma caneta, e constrói, usa aquela matéria-prima ali para construir o que não existe ainda. Deus está me dando habilidade nessa noite para usar as palavras para construir esses 3 meses sobre a sua vida, para definir o seu destino, o seu futuro ao longo desse tempo. E em nome de Jesus, palavras que você vai regar com a sua fé e que vão ser realizadas, que vão se cumprir sobre a sua vida. Primeiro eu quero declarar que é chegado um tempo também nesses meses agora, o tempo Manassés na sua vida, em que Deus vai lhe fazer como foi com José. Deus vai te dar uma experiência. Eu não estou aqui dizendo que você vai receber um filho, uma criança. Talvez seja isso, mas eu não estou falando especificamente. Eu estou falando um período que Deus vai te dar uma experiência. José deu o nome de Manassés ao seu filho porque ele viveu uma experiência em um determinado período. E eu estou aqui profetizando sobre a sua vida, que você vai viver uma experiência nesse período. Nesses 3 meses que estão por vir, Deus vai te dar uma experiência como deu a José.
E eu profetizo sobre a sua vida, que nesses meses, Deus vai te fazer esquecer, Deus vai te fazer passar por cima, Deus vai te fazer superar todo o sofrimento, toda dor, toda decepção, toda desonra, toda ingratidão, toda traição, toda humilhação, todo fracasso, toda crise que você viveu ou esteja vivendo por acaso até hoje. Eu profetizo sobre a sua vida, meu irmão, que vai ser um tempo de esquecer, vai ser um tempo de passar por cima, minha irmã, vai ser um tempo de superar aquilo que você viveu, te machuca, dói até hoje, ou porventura você ainda esteja vivendo. É chegado um tempo que Deus vai te dar uma experiência que você vai conseguir superar, que você vai conseguir passar por cima, que você vai se esquecer em nome de Jesus. Você recebe isso, amém? Então glorifica o Senhor, você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus, porque você recebe essa palavra sobre a sua vida. Talvez você já viveu um período na sua vida, que você já passou por muita dor, muito sofrimento, um período de decepção, pessoas te decepcionaram, um período que você foi desonrado em algumas áreas da sua vida, um período que pessoas foram ingratas com você, um período que pessoas te traíram, combinaram uma coisa com você, mas fizeram outra. Talvez você já tenha vivido ou esteja vivendo agora um período de humilhação, que pessoas te humilharam com palavras, com atitudes ou com coisas parecidas. Talvez você tenha vivido ou esteja vivendo um período de fracasso na sua vida profissional, na sua vida financeira, em relacionamentos, você fracassou, você não conseguiu levar isso adiante. Talvez você esteja vivendo um tempo de crise, tem sido declarado isso, que o Brasil está em crise, o estado do Rio de Janeiro está em crise, Macaé está em crise. Mas nessa primavera, Deus quer nos levar a um novo nível, um novo lugar, um novo ambiente. Deus quer te tirar da crise, te levar para Cristo, como fez com José. Quer te tirar de uma prisão e levar para um lugar de honra. Deus quer te tirar de um lugar que você está preso, está sofrendo, não vê o futuro, não vê a expectativa na sua vida. E Deus quer te levar a um lugar que Ele vai realizar sonhos, palavras, promessas sobre a sua vida. Por isso que eu declaro, eu profetizo sobre a sua vida que é chegado esse tempo. O tempo do Manassés sobre a sua vida, um tempo que você vai esquecer, um tempo que você vai superar, um tempo que você vai passar por cima, o sofrimento que você viveu, a dor que você viveu, a decepção que esteja experimentando, a desonra que foi alcançando a sua vida, a ingratidão que fizeram com você, a traição que lhe fizeram, a humilhação, o fracasso e a crise. Em nome de Jesus, Deus vai te fazer superar e passar por cima dessas coisas. Você vai se esquecer, você nem vai se lembrar mais desse momento, de tão especial, de tão agradável que vai ser o novo tempo que Deus vai trazer sobre a sua vida. Você vai se esquecer do passado, você vai se esquecer do que ficou, e fazendo como o apóstolo Paulo, você vai olhar para o alvo, vai olhar para frente, vai olhar para Cristo e vai se esquecer das coisas que ficam para trás, porque o Senhor tem coisas novas para a sua vida, nesse novo tempo, nessa nova fase, nessa nova estação. Você recebe isso, amém? Fala assim então: eu declaro que é chegado um novo tempo sobre a minha vida. Um tempo de experiências de Manassés. Eu creio que Deus vai me fazer esquecer, passar por cima, superar o meu sofrimento, a minha dor, a minha decepção, a desonra, a ingratidão, a traição, a humilhação que eu vivi ou que esteja vivendo. E eu vou, em nome de Jesus, superar a crise através de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor mais uma vez em nome de Jesus. E eu declaro que assim como essa ampulheta foi virada e começou um novo tempo, eu declaro esse novo tempo sobre a sua vida, Manassés. E não paramos por aqui, eu quero completar dizendo que eu libero também sobre a sua vida o tempo de Efraim, a fase de Efraim, a experiência de Efraim na sua vida. Porque eu creio que nesse tempo Deus vai te dar uma experiência que você mesmo vai entender que Deus vai lhe fazer prosperar. Deus vai lhe fazer próspero, bem-sucedido. Eu não estou falando aqui só em termos de dinheiro, capitalista, material não, querido.
ser próspero, ser bem-sucedido, é tudo que você fizer dar certo. A sua família dá certo, a sua saúde dá certo, o seu ministério dá certo, a sua caminhada com o Senhor dá certo. Todas as coisas que você colocar a sua mão vão prosperar, vão ser bem-sucedidas, porque é chegado o tempo da experiência de Efraim na sua vida. E mesmo que seja em uma terra de aflição, isso aqui não está condicionado ao lugar, ao ambiente que você vive, à situação que você está vivendo. Presta bem atenção numa coisa. José estava num ambiente mais difícil para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. A promessa é que ele fosse governador do Egito. Mas a situação atual é que ele era um prisioneiro condenado à morte no Egito. Mas Deus tirou ele daquele lugar e levou para um lugar de honra. Não importa o período que o Brasil está passando, o estado do Rio, a cidade de Macaé. Não importa o que as circunstâncias externas estão dizendo. Desde o final de 2014, dia 31 de 2014, 31 de dezembro de 2014, eu tenho profetizado sobre a sua vida. 2015 é o seu ano. E eu creio que nesses meses são chegado o tempo de Efraim. O tempo que Deus vai te fazer prosperar. O tempo que Deus vai te fazer bem-sucedido. Mesmo que seja em uma terra de aflição, mesmo que seja em um ano de crise como tem acontecido, mesmo que seja diante de um governo de aflição como nós temos vivido, mesmo que seja segundo uma economia de aflição, que é o cenário que nós estamos vendo, mesmo que seja em um período de aflição, em uma terra de aflição, esse ano, 2015 é o seu ano, e Deus vai te fazer prosperar, mesmo na terra da sua aflição. É a palavra que eu declaro sobre a sua vida. Efraim, Efraim, Deus vai te fazer prosperar, Deus vai te fazer bem-sucedido, mesmo que seja diante da adversidade e da terra da aflição. Quero te convidar a ficar de pé, eu quero orar por você, quero chamar os ministros, eu quero adorar o Senhor nesse momento, intensificar a presença dEle nesse lugar, porque eu quero orar ao Senhor e quero formalizar, eu quero batizar esse tempo. Eu quero batizar a sua vida com essas palavras de Manassés e Efraim, porque eu creio que nesses meses que estão por vir, vai ser um tempo que Deus vai te dar experiências, e que você vai ter certeza dessa experiência que o Senhor tem trazido sobre a sua vida. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Eu quero desafiar você a começar a fazer uma oração aí no seu lugar. Diante dessa palavra que você ouviu nessa noite, diante de tudo que o Senhor já ministrou na sua vida, no período dos louvores também, eu quero que você apresente agora a sua vida ao Senhor. Não deixe de fazer isso não, meu irmão. Não deixe de fazer isso não, minha irmã. Ore ao Senhor, consagre a sua vida ao Senhor agora. Entrega a sua vida a Ele. Se consagre ao Senhor nesse momento. Talvez você tenha vivido ao longo desse ano de 2015, ou tenha sido em outros anos. Ou talvez você chega aqui nessa noite, se identifica com essa palavra porque você não viveu, mas está vivendo um tempo de dor, um tempo de sofrimento, um tempo de desonra, um tempo de gratidão, um tempo de traição, um tempo de humilhação, um tempo de fracasso. Ou talvez você esteja sendo alcançado por essa crise que alcançou o Brasil, o estado do Rio, a cidade de Macaé. E talvez você esteja sofrendo com essas coisas. Quero te dizer que você não é o primeiro a sofrer. José também sofreu lá naquela prisão, naquela cadeia. Imagina a dor que ele sentiu quando os seus irmãos o traíram. Tentaram matar. Imagina a dor que José sentiu quando foi jogado naquele poço, naquela cisterna. Ele imaginava, não, isso tudo vai acabar, daqui a pouco tudo volta ao normal. Mas para completar, ele foi vendido como escravo numa terra estrangeira, para o Egito. Totalmente diferente da sua cultura, muito longe da sua casa. E durante 30 anos, para o seu pai, para a sua família, ele foi tido como morto. Mas uma palavra que Deus ministrou no meu coração há um tempo atrás, querido. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida hoje. Jacó
tinha José como seu filho amado, porque era o filho da sua esposa amada, era o seu filho caçula, era o primogênito com aquela mulher que ele mais amava. Mas em um determinado momento o seu sonho foi interrompido. E Jacó pensou que José tinha morrido durante 30 anos. Mas chega um determinado momento que Jacó vai fazer uma viagem, encontra José lá no Egito. E já não encontra mais José sozinho. Encontra José com vida, José como governador, com autoridade naquele lugar. E nos braços de José estava Manassés e estava Efraim. E quando Jacó chega naquele lugar e vê aquele filho nos braços dele, Jacó nem precisa perguntar a José: e aí, como é que foi? Como é que você está? Como é que estão as coisas? Ele nem precisava perguntar, porque quando ele ouviu falar o nome dos seus netos: pai, eu te apresento, esse aqui é Manassés, o meu primogênito, e esse aqui é Efraim. Na mesma hora, Jacó, ouvindo falar o nome dos seus netos, já sabia: eu estou vendo que o Deus do meu pai, eu estou vendo que o Deus do meu avô, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, que é o meu Deus hoje, o Deus de Jacó, fez José se esquecer de toda aflição, de toda dor, de todo sofrimento, de toda traição, de toda desonra. E não só fez ele se esquecer tudo isso, mas eu vejo que o meu Deus fez ele prosperar, fez ele bem sucedido, mesmo em uma terra de aflição, mesmo em uma terra contrária, mesmo diante de circunstâncias contrárias, mesmo dentro de um poço, mesmo diante de uma prisão, sendo preso injustamente, mesmo em uma condenação. O meu Deus fez ele prosperar, fez ele ser bem sucedido, mesmo em uma terra de aflição. E o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó, de José, é o mesmo Deus hoje sobre a mim e sobre a sua vida, querido. Como eu falei, não foi só você que já sofreu ou está sofrendo. José sofreu, Jesus sofreu por mim e por você. E Jesus também, meu irmão e minha irmã, hoje não sente mais as dores da cruz. Hoje não está mais preso pela cruz nem pelo inferno. Hoje Jesus está vivo, está ressuscitado. Hoje Jesus já se esqueceu da cruz. Ele só pensa em mim, só pensa em você, porque chegou esse tempo do Manassés sobre a vida dele. Lá no Getsêmani, Jesus suou gota de sangue, porque tamanha era a sua aflição. Mas hoje Jesus se esqueceu daquela aflição. E hoje Jesus diz: valeu a pena dar a minha vida por você. E não só Jesus viveu o tempo do Manassés, mas como viveu o tempo do Efraim também. Porque Deus fez ele próspero, bem sucedido. Porque ele morreu, ficou 3 dias morto. Mas no terceiro dia, no domingo de manhã, quando as mulheres foram procurar ele no túmulo, foram recebidos por um anjo que disse: por que vocês procuram entre os mortos aquele que não está vivo, mas ressuscitou, aquele que prosperou, aquele que foi bem sucedido? Porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó está com ele. E eu quero nesse momento adorar o Senhor. E depois que adorarmos ao Senhor, eu quero orar com você. Eu quero orar ao Senhor e pedir para que essa palavra seja selada sobre a sua vida, para que você receba esse batismo nessa noite. Se a sua fé te permitir, meu irmão, se a sua fé permitir, minha irmã, eu quero batizar você nessa noite com essa unção. E é chegado o tempo do Manassés, e é chegado o tempo do Efraim na sua vida. Pastor, mas estão dizendo que 2016 vai ser pior. Estão dizendo que o final do ano agora vai ser pior, vai vir um tempo de maior escassez, de aflição. O governo vai piorar, a economia vai piorar, tudo vai piorar, pastor. Meu querido, eu estou liberando uma palavra sobre a sua vida, que está acima do governo, que está acima do homem, que está acima da terra. Libera uma palavra do céu sobre a sua vida, mesmo que seja em um tempo de aflição, em uma terra de aflição. Deus vai te fazer prosperar e ser bem sucedido em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, vamos aumentar essa presença, vamos intensificar essa presença. E depois vamos orar clamando a Ele por esse tempo nas nossas vidas.